Teste do caralho. Já tá aqui. Mas você já recebeu? Eu te convidei. Você põe o Diego, Dr. Diego, eu vou te Ah. falar. Quer que eu mande de novo? Deixa eu ver aqui. Fala, doutor Diego, tudo bem? Olá, doutor Flávio. Bom, vamos começar. Vou dar um oi para a turma que está entrando aí, a Cláudia, a Jo. Já vi que o pessoal tá, tá por aí hoje. Na verdade, a ideia hoje aqui, Diego, é a gente bater um papo. Tá? Eu quero só, primeiramente, dar uma boa tarde, boa noite para a turma. O pessoal vai entrando. Né? A ideia hoje é conversar com o doutor Diego sobre diabetes. Tá? Para quem não sabe, no mês de novembro é comemorado no dia 14 de novembro o Dia Mundial da Conscientização do Diabetes. E por isso que existe o Novembro Azul. Né? E por isso esse mês todo é dedicado ao diabetes. Também tem o Novembro Azul em relação ao câncer de próstata, né, como foi o Outubro Rosa para o câncer de mama, mas a doença diabetes é uma doença de extrema importância também no mundo, então o mês de novembro é um mês que a gente realmente uma ênfase maior a essa conscientização. Tá? E aí eu tenho o prazer de convidar o doutor Diego. O Diego é colega nosso na Vermais. Diego é médico especialista em retina, oftalmologista. Para quem não sabe, a diabetes é uma das doenças que causa, uma das principais causas de cegueira no mundo, né, por alterações na retina. E aí nós convidamos o doutor Diego, então, para se juntar a nós para esse bate-papo aqui. Tá? Vale lembrar que todos os nossos vídeos eles acabam ficando disponíveis nos nossos canais das redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, e nós temos um canal do YouTube também, onde são carregados vários vídeos com explicações de várias doenças, de várias dicas, tudo relacionado com oftalmologia. Tá? Bom, Diego, vamos lá. Então, Novembro Azul, 14 de novembro comemoramos aí o Dia Mundial de Conscientização do Diabetes. E para a gente só dar uma ideia da magnitude do problema, se a gente pegar alguns dados da Organização Mundial de Saúde, eles falam que, por exemplo, o número de pessoas com diabetes, se você pegar de 1980 até mais ou menos 2014, 2015, esse número subiu de 108 milhões de pessoas no mundo para 422 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, num intervalo aí de 30 e poucos anos, a gente quadruplicou, a gente multiplicou por 4 a quantidade de pessoas com diabetes. Hoje, a prevalência de diabetes, né, a porcentagem de pessoas na população que tem diabetes, gira em torno aí de 10%, dependendo da população. Acredito que no Brasil é mais ou menos isso aí, 10% da população deve ter diabetes. Né? E a diabetes, ou o diabetes, ela é uma doença que é extremamente relacionada com outras doenças também, por exemplo, a hipertensão arterial. E por ser uma doença que pega o nosso corpo todo, ela tem um grande problema
atingir outras partes, não só a visão, mas os membros, né, os rins, a própria parte cardiovascular também fica comprometida. E também acaba sendo uma grande causa de morte. Também tem observado uma crescente aí no mundo de mortes causadas pelo diabetes ou tendo como base a doença diabetes. Tá? Então, assim, eu queria... Tem algumas perguntas que o pessoal foi colocando, foi postando nas redes sociais para a gente, e aí a gente vai conversando aí como um bate-papo. Tá? Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que a diabetes é uma doença, que você tem um problema que você não consegue dar conta do açúcar que circula no sangue. Né? Você fica com o açúcar aumentando no sangue e com isso, isso acaba trazendo problemas nos nossos vasos sanguíneos e você tem as complicações. E aí, Diego, o que realmente a diabetes causa no olho? Né? O que ela causa no olho em termos de alteração? Bom, o diabetes dentro da população brasileira, ele vem aumentando, a população mundial, a população está ficando mais velha, está vivendo mais. Por outro lado, a vida nos grandes centros urbanos, ela inclui uma alimentação corrida, às vezes não uma alimentação tão saudável, com alimentos de alto índice glicêmico, que é aquele que libera uma grande quantidade de glicose no teu organismo e o organismo acaba tendo dificuldade para processar tudo isso daí, né? É como se você de uma hora para outra despejasse açúcar dentro do teu organismo. E como você bem disse, ela é uma doença dos vasos, né? Uma doença vascular. E por isso que infelizmente, às vezes você conhece alguém que teve que amputar uma parte do dedo, uma parte dos membros inferiores. Por quê? Porque o diabetes ele vai causando no vaso sanguíneo um espessamento, ou seja, vai deixando praticamente entupindo os vasos. Isso, obviamente, entope primeiro os vasos mais finos. E esses vasos mais finos a gente tem onde? Nas extremidades, que é onde tem, por exemplo, a extremidade dos dedos, por isso que às vezes o diabético acaba amputando o dedo. Nos rins, onde você tem os capilares renais, então infelizmente o diabético acaba indo para a diálise, acaba perdendo a função do rim. O diabético pode ter alteração no coração, que o diabético tem maior taxa de problemas, por exemplo, cardiovasculares, como inclusive até AVCs, porque ele vai alterando os vasos. E na retina não é diferente. A retina ela tem os pequenos capilares da retina. Só que a nossa vantagem como oftalmologista é que eu consigo ver a alteração desses capilares antes dele dar o dano, antes dele causar o entupimento, obviamente levar o dano funcional. Ou seja, eu consigo avaliar e ver as alterações antes do problema se instaurar e aí dar só o sintoma. Por isso que o diabetes ele é super importante o diabético fazer o acompanhamento com o oftalmologista. E além, obviamente, dessas alterações mais graves, o simples fato de um paciente diabético estar com a glicemia alterada, por exemplo, ele impossibilita de você fazer um simples exame de um óculos, né? Porque o nosso cristalino, que é uma lentinha que fica lá dentro do olho, ela é basicamente composta por proteínas, por água, enfim, de acordo com a concentração de oxigênio, esse oxigênio, de acordo com a concentração de glicose, desculpa, essa lente ela pode ter um formato diferente. Então, ela pode, desde alterar o grau, alterar a parte de lubrificação do olho, que isso você tem muito mais autoridade que eu para falar, inclusive os danos piores, que serão as causas de alteração no fundo do olho, que é a alteração na retina do diabetes. Que aí a gente chama essa alteração no fundo de olho de retinopatia diabética. Exato. Né? A retinopatia diabética nada mais é que a alteração da retina, uma doença da retina causada pelo diabetes. Tá, então, para o pessoal entender direitinho, Diego, o diabetes, você tem então um aumento do açúcar no sangue. Esse açúcar que está a mais no sangue, que a gente não consegue tirar ele por N motivos, ele começa a agredir a parede do vaso sanguíneo. É como se fosse uma corrosão, um cano corroído. Basicamente. E aí,
com isso você começa a ter alterações do vaso, né? E principalmente os vasinhos pequenos, e aí você citou, eles se localizam na ponta dos dedos, né, das mãos, dos pés, nos rins e no fundo do olho. E aí no fundo do olho, Diego, quando ele começa a agredir esses vasos pequenos no fundo do olho, é que a gente tem essa retinopatia diabética, certo? Perfeito. E aí a retinopatia diabética é a alteração que pode ter. E aí eu pergunto para você, Diego, assim, para uma pessoa que tem o diabetes, tá? Quais são os principais fatores de risco para ela desenvolver? Porque não é porque a pessoa tem diabetes que ela vai ficar cega, que ela vai desenvolver esses problemas aí, tá? E Não. aí era legal a gente falar que não é porque você tem diabetes que você vai ter problema no rim, que você vai ter que amputar uma perna, mas quais são os fatores de risco para a gente ter a retinopatia diabética ou esses problemas que nós citamos aí? Um dos principais fatores de risco é o tempo de doença. E, obviamente, o descontrole da glicemia, né? Se você tem um controle da glicose adequado, a chance de você evoluir com uma retinopatia diabética, ou enfim, qualquer complicação do diabetes é menor. E também o tempo de doença. Tem estudos que mostram que mesmo pacientes com bom controle do diabetes, depois de 20 anos de doença, podem ter alterações, por exemplo, na retina. Um outro fator de risco também é o uso de insulina. Pacientes que precisam usar insulina, geralmente têm um descontrole do diabetes um pouco maior. E os pacientes que têm hipertensão arterial associada, ou seja, que têm pressão alta, pressão sanguínea alterada. Então, são fatores que pioram a retinopatia diabética. Uma outra coisa que é super importante dos pacientes terem é o controle de toda o organismo como um todo. Porque, por exemplo, paciente que tem lesão renal pode ter piora do edema macular, que é quando a retina fica inchada. Então, ele é multifatorial, né? Esse é o grande problema. Mas, basicamente, a pressão arterial alta é um fator de risco, o tempo de doença, quanto maior o tempo, pior, e o descontrole da glicemia. Tá, e aí, vamos supor que uma pessoa já tem retinopatia, tá? Ela já tem alteração da retina. Eu acho que uma dúvida comum, quando a gente pega as pessoas que têm diabetes, os portadores de diabetes, a gente fala, olha, você já tem uma alteração de retina leve, né? Uma pessoa, sei lá, tem 5 anos de diabetes, de história de diabetes, tem uma alteração leve, que são alguns pontos de hemorragia que a gente vê no fundo de olho, alguma alteração do vaso. E a pergunta que vem é, tá, qual que é a minha chance de ficar cego? Você conseguiria me falar assim, qual que é a chance de ficar cego de uma pessoa que tem retinopatia? Porque essa é uma dúvida comum, né? É uma das coisas que eles mais perguntam. Isso depende muito da classificação da retinopatia diabética. A gente classifica o diabetes, né? Pensando a grosso modo, como é que funciona? Lembra que a gente falou que os vasos vão ficando, de certa forma, espessados, eles entopem, vamos imaginar assim, podem causar hemorragias e até pequenas oclusões. E eles causam, a primeira alteração que acontece no diabetes, os vasos, os capilares, né, que são os menores vasinhos, eles ficam com uma dilatação, formam uns microaneurismos, isso altera totalmente o fluxo. E aí algumas regiões da retina deixam de receber sangue. Só que o nosso organismo é inteligente, ele quer receber o sangue. E aí ele emite sinal para crescer vasos novos. Quando crescem esses vasos novos, proliferam esses vasos novos, a gente tem uma classificação da retinopatia para uma classe proliferativa. Então, ela se divide basicamente em não proliferativa, ou seja, não cresceu o vaso ainda, a situação não está tão ruim, que não cresceu o vaso, quando proliferativa. Os casos não proliferativos, se você evoluir com cegueira, os casos leves, é uma taxa pequena, abaixo de 1%. Mas quando você tem casos proliferativos de alto risco, aí sim não só simplesmente a cegueira, mas a perda visual, qualquer que seja, ela já tem um risco muito maior, né? Acima aí dos 50%. Então, por isso que é importante não deixar evoluir, né?
É você fazer o diagnóstico precoce e nas fases iniciais, às vezes ela não dá sintoma nenhum, né? E eu até, às vezes, quando examino o paciente, eu vejo que não tem nenhuma alteração, eu até falo, olha, parabéns, né? Graças a Deus não tem nenhuma alteração, mas não se anima. Se seu diabetes está descontrolado, 300, 400, aí você vem aqui, eu falo que está tudo bem, e você pensa, aí, tá vendo? Não tô nem aí, tá 300 de diabetes e tá tudo certo. Não, porque o organismo é inteligente, ele se segura. Mas num determinado momento em que esses mecanismos de controle se perdem, aí ela vem de uma forma avassaladora e levando à perda de visão. Eu brinco com os pacientes, eu falo, olha, tudo que um oftalmologista menos quer é mexer no olho do diabético. Porque quando a gente precisa fazer qualquer coisa, é porque já saiu do controle. Quando você precisa instituir qualquer tratamento oftalmológico, é porque o diabetes já saiu do controle, né? Então, para mim, eu fico muito feliz quando o paciente vem, eu examino, vejo os exames, vejo que não tem nada, encaminho para o endócrino e consegue ir controlando o diabetes. Isso é o mais importante. Isso, então, só para recapitular para a turma que está entrando agora, na verdade, assim, então, o diabetes é uma doença dos vasos, né? Principalmente afetando os vasos pequenos numa fase mais inicial, né? E esses vasos, eles se encontram na retina. Uma vez que você tem essa alteração na retina, você tem a retinopatia diabética. E aí a pergunta que a gente fez aqui, que é muito comum, é qual a chance de ficar cego. Então depende realmente de que estágio você se encontra, né? Se a gente se encontra num estágio mais avançado da retinopatia diabética, obviamente a tua chance de ficar cego é muito grande. E essa perda de visão que a gente tem, Diego, a gente consegue reverter isso ou não? No diabético? Olha, dependendo do estágio, você consegue reverter, mas dependendo do estágio, você consegue apenas conter, né? Segurar para ela não evoluir para as outras fases. E isso, eu estou vendo uma pergunta aqui da Nathalie, não sei a pronúncia, me perdoe já, falando que a gente está falando isso para as pessoas de idade, mas pode ocorrer no diabetes das crianças, no juvenil de insulina, geralmente diabetes tipo 1? Sim, pode acontecer. Hoje eu atendi uma paciente de 36 anos que tem diabetes desde os 8 anos de idade e que infelizmente já está com um grau muito avançado. Basicamente, é o seguinte, Natália, o que importa é o quanto tempo tem de diabetes, né Diego? O que importa é quanto tempo. Isso. O que importa é o quanto tempo tem de diabetes. Isso, né? Não a idade do paciente em si, mas o tempo da doença. Isso. Exatamente. Importa. Né? Se você começou diabetes com 10 anos de idade, quando você tiver 50 anos de idade, você vai ter uma história de 40 anos de diabetes. E isso é o ruim. Exato. Né? Isso é o ruim. Tá? Então é o quanto tempo você tem a doença. Tá? Exatamente. Então, quais os tipos de tratamento que a gente pode ter, então, para a retinopatia diabética? Isso é outra coisa comum também. Eu tenho diabetes, mas como é que eu trato o diabetes, a alteração da retinopatia diabética? Primeira coisa é o controle da glicemia, é o controle do diabetes, né? É muito comum eu perguntar para o paciente, o diabetes está controlado? Está controlado. Quando foi a última vez que o senhor mediu? Não lembro. Então você não sabe como está uma coisa que você não mede, né? Você precisa fazer os exames, você precisa ter o controle adequado da glicemia para saber, para conhecer o teu corpo, né? E não só o diabetes muito alto faz mal, mas as crises de hipoglicemia, ou seja, quando o diabetes cai muito abaixo, também faz mal. E hoje a gente tem uns exames que é a hemoglobina glicada, que mede os últimos, mais ou menos, 3 últimos meses do paciente, de como que se comportou essa diabetes. Ela pega muito bem para casos de hiperglicemia, ou seja, quando o diabetes está muito alto, mas para diabetes muito, muito baixo também é um problema importante. Então, você tem que controlar bem o diabetes, isso é fundamental. E dentro das complicações, como eu disse, nós vamos tratar o diabético quando surgirem as complicações oculares. Uma das mais comuns das complicações é o edema macular, que é quando a retina fica inchada. Por quê? Com essa alteração dos vasos, o líquido intravascular que está circulando dentro do vaso, ele acaba escapando para a retina e fica inchado. Isso pode acontecer em qualquer fase, tanto nas fases iniciais quanto nas fases mais tardias.
Para esse tipo de tratamento, nós temos hoje em dia a injeção de medicamentos, tá certo? Que são medicamentos que visam secar esse líquido, que são o que a gente chama de antiangiogênicos, tá? Uma outra forma de tratamento que é muito utilizado é a utilização de laser, né? E as pessoas às vezes associam o laser como uma coisa milagrosa, que a gente está o laser da cirurgia de oftalmologia para não usar mais óculos. Não. Esse laser que nós utilizamos, ele causa uma queimadura na retina, tá certo? Então o que acontece? Lembra que eu falei que tem áreas da retina que deixam de chegar sangue? E elas sofrem o que a gente chama de isquemia, ou seja, não chega sangue. Não chega sangue, ela para de funcionar. Só que ela não para de funcionar de uma hora para outra. Ela vai parando de funcionar aos poucos, e como um mecanismo de defesa, ela libera essas substâncias que crescem aqueles vasos de uma maneira desesperada. Então você precisa parar com isso. Ela já não funciona para enxergar. Ela só está dando esse estímulo para crescer esses vasos. Quando você faz o laser, você queima toda a periferia da retina. Você destrói a periferia da retina. Aquela retina vai deixar de enxergar, mas você preserva o centro. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, no nosso dia a dia, a gente usa o centro visual. Piora um pouco a visão à noite, mas lembra, infelizmente, eu chego nesse ponto quando o problema já está instalado e eu não quero deixar que ele evolua. Então, o laser é uma das alternativas. Uma outra função também, em último dos casos, é quando nós temos a cirurgia. A cirurgia é para evitar, tratar, por exemplo, as hemorragias que podem acontecer dentro do olho. O olho é transparente. Ele tem que ser como dentro do olho, é como se fosse uma bexiga que está tudo transparente, uma gelatina transparente. Quando você tem um sangramento, esse sangramento acaba embaçando totalmente a visão. Normalmente a gente espera o organismo limpar isso, mas às vezes ele não consegue limpar sozinho e nós precisamos fazer a cirurgia para remover. E em último caso, também temos casos de descolamento da retina. A retina, os vasos crescem de uma maneira desorganizada. Lembra? Ele cresce desesperadamente para levar sangue. E às vezes ele cresce não no mesmo plano da retina, ele cresce para cima. E quando ele cresce para cima, ele leva a retina junto. Aí ele traciona a retina. Ele descola a retina. E aí você precisa fazer a cirurgia para tratar esse descolamento. Mas tudo isso são os casos que nós não queremos operar. Nós não queremos que ele chegue nesse ponto. Isso é muito importante, mas infelizmente, como você mesmo deu os números do diabetes, com tanto de diabético no mundo, né, infelizmente os casos graves acabam acontecendo. Legal, e é esse mecanismo que você falou, Diego, do sangramento, da tração da retina, do descolamento, que é um dos principais mecanismos que acabam realmente levando à cegueira. Né? Exato. Por isso que a gente não pode deixar chegar nesse ponto aí. Né? A gente tem que sempre tentar segurar antes. E aí eu acho que o fator fundamental para todo mundo entender é justamente o controle da glicemia, né? O controle do açúcar no sangue. Porque não adianta nada a gente ter o melhor laser do mundo, a melhor cirurgia do mundo, se a pessoa não controlar a glicemia. Né? Porque se o diabetes continuar descompensado, todo esse mecanismo que a gente comentou de alteração do vaso, da falta de irrigação sanguínea, da consequente falta de oxigenação da retina, tá? Do estímulo desses vasos novos crescerem para tentar oxigenar aquela retina de qualquer jeito. Todo esse mecanismo ele não vai parar se você mantiver a glicemia alta. Por isso que é muito importante esse controle. Né? Uma vez um paciente falou para mim, ele fez a comparação, é igual enxugar gelo, né, doutor? Eu falei, exato. Você vai lá e enxuga, o gelo está lá, vai derreter, vai acontecer tudo de novo. É mais ou menos isso. Exatamente. Né? E a Nathalie está comentando aí que ela nunca viu o pessoal no SUS, principalmente, encaminhar para oftalmologista. E aí vem justamente a minha pergunta. Uma vez que eu tenho um fator de risco para diabetes ou eu sou um diabético, Diego, quantas vezes eu preciso ir para o oftalmologista? Se você não é um diabético? Se você for diabético, vamos pegar um diabético. Uma vez por ano. Uma vez por ano tem que ir no tem que ir no oftalmologista. E qual é o exame que eu tenho que fazer? O que a gente recomenda é um paciente diabético do tipo 1,
Tá? Isso em saúde pública, né? Você fazer o exame com oftalmologistas nos primeiros 5 anos. Depois que você faz, anualmente. E qual exame é fundamental? O exame oftalmológico completo com a avaliação do fundo do olho, né? Porque esses vasinhos que a gente acaba observando, eles estão lá no fundo do olho. Hoje em dia nós temos aparelhos que nós nem precisamos dilatar a pupila para fazer a fotografia desses exames, desse fundo de olho. Mas, em alguns casos, é necessário fazer a dilatação da pupila para a gente fazer a avaliação do fundo do olho. Tá? Isso é fundamental. Além do exame oftalmológico completo, com avaliação do grau, avaliação da pressão intraocular, mas o importante para o diabético é a avaliação do fundo do olho. Tá? E aí vale a pena lembrar para o pessoal que esse exame do fundo do olho é um exame que realmente precisa ser feito. E muitas vezes a gente faz esse exame dentro do consultório e lembrar que precisa dilatar as pupilas, né? Então, se você for fazer um exame de fundo de olho mesmo, com oftalmologista, sempre vai com alguém junto no consultório, porque precisa dilatar para a gente poder examinar o fundo do olho. Tá? E uma coisa que o Diego comentou sobre o fundo de olho, que é bacana falar para todo mundo saber, o fundo de olho ele é um exame importante, porque ele é um exame onde a gente consegue ver os vasos sanguíneos da pessoa, né, sem ter que abrir a tua barriga, por exemplo. Tá? Eu posso avaliar os seus vasos, sem ter que eu dissecar teu braço ou abrir a sua barriga para ver como é que estão os vasos sanguíneos. A gente consegue. E é o único lugar que a gente consegue fazer isso é no fundo de olho. Então, por isso que os clínicos, né, os endocrinologistas, os cardiologistas, eles pedem muito para a gente fazer exame de fundo de olho, para a gente avaliar o vaso sanguíneo do fundo do olho. Tá? E é importante, porque não só no diabetes, mas, por exemplo, na hipertensão arterial, você pode ter alteração do vaso sanguíneo. E é legal, né, Diego, porque falar para o pessoal também, porque se você tem alteração do vaso sanguíneo no fundo do olho, não é porque a alteração é só lá. Certo? Exatamente. É que lá a gente consegue ver, né? Agora, provavelmente, se está alterado os vasos do fundo do olho, no rim também deve estar, só que ainda não alterou o exame de sangue. No coração ainda deve estar, mas ainda não alterou o eletro. Então a gente tem que ganhar tempo, tem que aproveitar esse exame, o benefício que esse exame traz de você conseguir se antecipar e controlar o diabetes e fazer o tratamento. E quando eu falo controlar o diabetes, não é fácil. Eu entendo o diabético, não é uma doença fácil de controlar, né? Hoje em dia, você tomar... Eu brinco, às vezes você vai ter que tomar um anti-inflamatório 5 dias, 4 vezes por dia, você já se perde. Você imagina de você ter que tomar, às vezes, insulina, que são picadas, tomar remédio, alimentação hoje, se você estiver atrasado, você acha muito mais fácil uma coxinha na esquina do que uma coisa saudável para o diabético. Então parece que o mundo hoje em dia, esses fast food também, tanto, não só fast food, mas a alimentação é tudo muito rápido, muito embutido, então para o diabético é complicado, né? Mas, enfim, você não pode usar isso como desculpa e deixar isso passar. Você tem que entender que é um problema e tem que resolver se tratar para evitar que você tenha complicações. Porque é muito triste quando o paciente chega para a gente e já fala assim, doutor, eu sabia, infelizmente, agora estou assim, não tem como reverter. Não, às vezes não tem como reverter. Né? Esse é o grande detalhe. Às vezes o paciente fala, eu deixei porque agora chega agora, opera a retina e melhora. Às vezes não, né? E é isso que é o importante o paciente entender, que o que a gente não quer, eu não quero tratar ele. Se eu precisar tratar ele é porque a gente já perdeu tempo de controle do diabetes. É porque passou, né? Já passou, então, assim, exatamente. Uma pessoa que é diabética, ela precisa fazer um exame pelo menos uma vez por ano. Né? Pelo menos uma vez por ano, pelo menos fazer o exame do fundo do olho. E você disse que hoje nós temos um arsenal muito bacana em termos de equipamento para poder até documentar, né? Sim. A alteração do fundo do olho. A gente consegue tirar foto, né, do fundo do olho e muitas vezes a gente consegue mostrar essa foto para os nossos pacientes para eles entenderem melhor como é que é a alteração que o diabetes causa dentro da retinopatia diabética. E nós temos também alguns outros exames, por exemplo, a tomografia da retina. Né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre esses exames, Diego, acho que vale a pena também. Eu vou falar o que nós fazemos na nossa clínica, né, com o paciente diabético.
Porque isso depende também, porque eu já vi uma pergunta falando, mas de quanto em quanto tempo tem que fazer esse exame? Depende. Se o paciente é um diabético bem controlado, você examina o fundo de olho e não tem absolutamente nada, volta em 1 ano. Se o paciente está com diabetes descontrolado, começou a dar uma hemorragia aqui, outra ali, volta em 6 meses. Se está piorando rápido, volta em 3 meses. Se tem algum problema mais grave, tudo isso depende de cada paciente, de como ele está naquela situação atual, tanto a condição do seu fundo de olho, também como o controle do diabetes. Então, isso é fundamental. E dentro desse arsenal, o que a gente consegue avaliar, por exemplo, a gente faz uma foto do fundo do olho. Porque quando a gente faz o mapeamento, que é quando usa aquele capacete, usa aquelas lentes diferente para ver o fundo do olho, quando eu anoto no prontuário, aquilo ali é um retrato falado, né? Mas quando eu tiro a foto, aquilo é uma foto da pessoa. Obviamente que uma foto dá muito mais detalhe do que um retrato falado. Então é importante fazer essa fotografia. Você faz essa fotografia. Além disso, você consegue fazer o que a gente chama hoje de tomografia de coerência óptica, que é um exame, que a sigla a gente fala, muito comum falar OCT, é a sigla em inglês, que ela não usa radiação, então ela permite que você use várias vezes, que às vezes pode falar, nossa, doutor, mas é muita radiação, né? Não, ela não usa nada de radiação, você pode fazer quantas vezes você quiser, e ela consegue mostrar líquido na retina, se ela está inchada, se ela não está inchada. E hoje em dia, dentro desse OCT, existem módulos, programas que você consegue até avaliar o fluxo dos vasos, que a gente chama de angiografia, né? Um outro exame que a gente usa, que é a angiofluoresceinografia, você injeta um contraste no sangue do paciente e capta as imagens. Só que esses exames alguns pacientes têm alergia, não é todo mundo que pode fazer, e ele é um pouco invasivo. Já os módulos novos, esses aparelhos novos, você consegue fazer uma avaliação muito detalhada, né, sem ser praticamente nada invasivo ao paciente. Às vezes precisando só dilatar a pupila e às vezes nem precisando dilatar a pupila, né? Então, hoje em dia, a tecnologia avança a cada dia dentro da oftalmologia e isso é uma ajuda muito grande para nós, porque também faz parte do convencimento do paciente. O paciente vem, o exame dele de 3 meses, 6 meses, 9 meses, vendo que está piorando, né? Geralmente ele dá uma assustada e acaba ficando, adere mais ao tratamento. É um paciente que consegue acompanhar melhor. Então, e a pergunta é se essa tomografia é convencional ou não. Essa é um aparelho específico da oftalmologia, né, que a gente tem especificamente para fazer o fundo de olho. Existe a tecnologia de OCT para outras especialidades também, mas esse aparelho específico é para oftalmologia. Para oftalmologia, adaptado para oftalmologia. A outra pergunta que teve aqui, Diego, era de se a partir de que idade que a gente consegue fazer fundo de olho? Bom, o fundo de olho você consegue fazer a idade a partir que a criança nasceu, né? Eu faço o fundo de olho em recém-nascido, às vezes, mas aí por um outro problema, né? Por exemplo, pacientes que teve criança que nasceu com alguma infecção ou que nasceu prematuro, mas a gente já consegue fazer com pacientes com 26 semanas de gestação, nasce, você já consegue fazer o fundo de olho, tá? Legal. Eu acho assim, eu acho que o diabetes é uma doença que o grande problema dela, assim como outras doenças que nós temos, que a pessoa precisa entender que é uma doença que ela não vai curar, né? É uma doença crônica que a gente costuma falar que a gente tem controle. Por isso que o controle é tão importante. E é muito claro hoje nos estudos científicos, e eles mostram isso, que quanto melhor o controle você faz da glicemia, realmente a chance de você desenvolver, né, as complicações futuras, e aí eu costumo falar para os meus pacientes, eu explico para eles que tem a trinca, né, que é a retinopatia, a neuropatia e a nefropatia, né, a chance de você desenvolver essas complicações no futuro diminui muito quando você realmente tem um controle rigoroso. E quanto mais rigoroso é esse controle do diabetes, menor chance você tem de desenvolver. E isso é difícil das pessoas entenderem, né, Diego? Porque é o que você falou, essa fase assintomática da doença que é o problema. E nós temos outras doenças também que são assintomáticas dentro da oftalmologia, o glaucoma, que é uma delas, que interfere até no tratamento, né? As pessoas deixam de tratar, deixam de acompanhar,
porque elas não sentem nada, então elas acham Exato. que estão bem. E aí, quando elas começam a ter as alterações, já é tarde demais. A gente já perdeu a fase que a gente poderia segurar a doença, é tarde demais. A gente acaba tendo que tratar a complicação. E acho que o preço que se paga do diabetes é muito alto, né? Sim. Você ficar cego, ligado no aparelho de diálise e amputado, a sua qualidade de vida cai muito, né? Então, acho É, que além a qualidade de vida, a qualidade da família, né? Porque a família toda se mobiliza pelo paciente. E uma outra coisa também é a população economicamente ativa. Geralmente são pacientes que poderiam estar trabalhando, poderiam estar com sua vida normal, mas são limitados por conta do diabetes, né? Isso é triste, porque você dá esse diagnóstico e não ter um tratamento, às vezes, dependendo do caso, que restabeleça a visão, é muito complicado. A gente que está desse lado do balcão não fica feliz, né, em dar esse tipo de notícia. E o controle, o cuidado, a avaliação é extremamente importante, né? Eu participo, esse ano não, né, mas eu participo de um mutirão de diabetes lá em Itabuna, na Bahia. Você já teve a oportunidade de uma vez. O grande Rafael faz um trabalho muito bonito e ele faz uma vez por ano um mutirão de avaliação do diabético, do fundo do olho do diabetes, e ele conseguiu diminuir. As estatísticas mostram que melhorou muito como os pacientes chegavam. No começo chegava com alterações graves de retina, mas isso gera uma conscientização, gera um controle, um cuidado. O paciente que é bem assistido, às vezes, por uma vez por ano, fazendo esse acompanhamento adequado, você consegue já impactar de forma positiva tanto a vida do indivíduo como da população onde ele está. Né? Então, isso é fundamental. E aquilo que não dá sintoma é complicado. Né? Se o paciente não percebe, não sente, a grande parte deles acaba deixando o tratamento de lado e aí, quando volta numa condição muito pior. Isso. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar, porque não é porque não está sentindo nada, é que eu não tenho nada. É muito Exato. pelo contrário. Né? Se você foi diagnosticado com diabetes, você precisa entender que você tem a doença e você precisa fazer esse controle. E esse controle precisa ser o mais rigoroso possível. Lógico, nós não estamos falando, né, Diego, para todo mundo ficar de jejum e querer ficar com a glicemia de 70, tá, de 80, mas a pessoa precisa ter essa educação e essa disciplina, né, de controle. Porque que eu falo, o preço que se paga lá na frente é muito alto e para nós é muito complicado. É que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas juntamente com uma alteração avançada de diabetes, vem outras alterações. Né? Por exemplo, eu também, essa semana eu tenho um paciente, né, para entrar numa parte mais técnica, que ele tem um tipo de glaucoma que a gente chama de glaucoma neovascular, que é causado por secundário à retinopatia diabética não tratada. E esse tipo de glaucoma é duríssimo de tratar. Né? Ele dá dor, ele aumenta a pressão, a pessoa fica com uma qualidade de vida. Além de não enxergar, tem dor. Né? Que coisa que normalmente o diabetes não dá, ele não dói. Né? Mas essa pessoa acaba evoluindo para um estágio tão avançado da doença ocular que ela começa a ter dor. E aí a qualidade de vida acaba de vez mesmo. Né? E fica muito difícil de tratar. Então, eu acho que a gente pega no pé da prevenção, porque realmente a gente acaba vendo, nós que estamos na ponta, né, Diego, a gente acaba vendo as complicações, principalmente da parte ocular, que podem ser bem graves, né, chegando a levar à cegueira. Isso. E isso, para paciente que tem plano de saúde, ainda consegue ter um pouco mais de acesso, mas às vezes o paciente que é exclusivamente do SUS, os tratamentos às vezes não tem vaga quando precisa, às vezes não consegue o tratamento no tempo que precisa. Então, infelizmente, a gente sabe no nosso país, sabe desse problema, então tudo que a gente menos quer é chegar nessa fase. Né? Então tem que se conscientizar, tem que cuidar, não tem jeito. A gente sabe que um deslize, o pessoal fala, chegando festa de final de ano, a gente sabe que um deslize ou outro acontece, só que o teu problema não vai acontecer por esse deslize. O teu problema vai acontecer se isso for uma constante. Né? Então, às vezes o paciente fala, doutor, meu diabetes é emocional. Eu falei, olha, emoção eu sei que altera, mas não é possível. Né? Precisamos controlar melhor, precisamos estar junto, e isso entender o paciente, não adianta só dar bronca no paciente, porque é difícil mesmo, mas ele precisa se sentir acolhido e entender que aqui desse lado vai ter alguém que quer ajudar e que sabe o que vai acontecer com ele se ele não fizer.
E ele Isso. tem que acreditar em você. Então, se você vai lá e só dá bronca, só briga ou só bate de frente, ele vai falar, deixa pra lá, quando acontecer, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. E aí chegam esses casos, né, de glaucoma neovascular, aqueles vasinhos crescem e entopem o ralo do olho. Aí a pressão aumenta de uma hora para outra, a dor é insuportável, você não consegue tratar de forma adequada, fica sequela, o paciente perde a visão, é complicado, não é fácil. É complicado, e por isso que eu falo, a gente tem uma parceria, os oftalmologistas, nós temos algumas parcerias mais fortes, vamos dizer assim, mais intensas com algumas especialidades clínicas, né? A endocrinologia é uma delas, por causa principalmente do diabetes, né? A gente tem Sim. muito paciente com neurologia junto, muito paciente com reumatologia junto, mas a endocrinologia, a clínica geral, no geral, a gente tem essa intersecção, essa parceria por causa desses pacientes. E a gente tenta enfatizar, né? A gente tenta enfatizar para eles a importância desse controle justamente para evitar esses problemas futuros aí, tá? Diego, vamos lá. Sinais de alerta. Tá? Então, eu sou um diabético, com o que eu tenho que ficar preocupado em relação à visão? O que pode acontecer? Vamos tentar colocar sinais de alerta, por exemplo, para quem tem 5 anos de diabetes, para quem tem 10 anos, para quem tem 20 anos de diabetes. Tem alguma coisa, alguma dica para dar para o pessoal? Mais uma vez, você taxativo. Primeira coisa, depende da tua glicemia. Se você, primeira coisa, o sinal de alarme principal, quanto está meu diabetes? Isso é fundamental. O diabético, ele pode alterar uma das coisas iniciais, né? Flutuação muito grande do grau. Então, o paciente tem 1 grau de miopia, de repente ele pode evoluir para 2, 3 graus de miopia, tem que começar a ficar atento a isso. Controlou o diabetes, está bonitinho, mas você pode perceber alteração, borramento na visão central. Aí chega, a visão central fica prejudicada, que é o que a gente chama de edema macular. Né? Então o paciente não consegue definir. Muitos pacientes, eles relatam que é como se ele estivesse vivendo o centro com aqueles vidros jateados de banheiro. Ele consegue até ver que tem alguma coisa lá atrás, só que ele não consegue definir. Né? Uma outra coisa que tem que estar atento são os sinais de hemorragias. Né? Quando você tem uma hemorragia vítrea, por exemplo, que é quando o sangue cai dentro da cavidade daquele olho, lembra que o olho tinha que ser totalmente transparente. Ele vai ver alguns pacientes falam, doutor, parece que estou vendo uma cachoeirinha de sangue, alguma coisinha flutuando ali. Isso é importante a gente acompanhar. E, obviamente, os casos mais graves, depois aí de um certo tempo de doença, é você perder campo de visão. Ou seja, não estou vendo campo de visão, o superior, o inferior, de um lado para o outro, que pode ser por uma hemorragia ou pode ser até a instalação de descolamento de retina. Né? Mas, geralmente, os sinais de alerta, nos casos leves, eles são muito raros, por isso que é uma doença silenciosa. Né? Então, quando você percebe esses sinais, não é que você pode esperar isso acontecer para ir procurar a gente. Não, você tem que vir antes para não deixar chegar nesses sinais. Exatamente, eu acho que isso também é importante a turma entender, né? Nós não vamos esperar a visão embaçar, ou você perder a visão, ou acontecer qualquer coisa para você procurar. O diabetes é bem assim mesmo, é uma doença que não tem jeito, a gente precisa trabalhar muito a prevenção, né? E outra coisa, muita gente, né, na leiga, acaba associando que qualquer baixa de visão depois dos 50 anos, é catarata. É catarata. E realmente o diabético tem um índice maior de catarata. Só que se você opera uma catarata sem estar com o controle adequado da retina, você piora a retina. Então, isso é muito importante também, fazer essa avaliação, esse fundo de olho, ter tudo documentado, porque às vezes, querendo atropelar, fazer tudo meio que rápido, já opera a catarata, depois a gente vê como está a retina. Não. Vê a retina, se estiver tudo ok, aí sim você opera a catarata. Porque às vezes o paciente fala, doutor, minha visão está ruim. Não é catarata? A catarata piora, mas você não pode se atentar só a ela, você precisa primeiro controlar a glicemia, controlar o diabetes, estabilizar a retina para poder liberar o paciente para a cirurgia de catarata. Porque se você faz isso antes, a cirurgia de catarata, por mais que ela seja realizada da forma mais precisa possível, foi a cirurgia sucesso total, ela pode induzir alterações da piora da retinopatia diabética.
Legal. Bom, só para a gente finalizar aqui, Diego, eu só vou responder algumas das perguntas que ficaram pendentes aqui. A Jo, na verdade, perguntou qual era a função do laser no tratamento da retinopatia diabética, né? Você tinha comentado antes que era justamente, na verdade, o laser, ele acaba destruindo o resto de retina que já não funciona, né? Ele queima. Ele queima a retina que já não funciona, para você tirar o estímulo que ela dá para crescer vaso sanguíneo anômalo, né, que são esses neovasos que podem sangrar e aí evoluir, acabar evoluindo para o descolamento e outros problemas maiores. Tá? Eu tenho uma médica aqui, que é a doutora Luciana Midori, ela é minha colega de turma, ela é uma das melhores neuropediatras que eu conheço. Para mim ela é a melhor. Tá? E ela fala que a gente precisa, além de conscientizar toda a população, e a gente estava comentando dos médicos, né, que a gente tem os médicos que são parceiros, ela fala que a gente precisa conscientizar os clínicos, que os endócrinos, eles acabam já pedindo essas avaliações anuais para nós mesmos. Isso é verdade. Isso é verdade. Na verdade, a gente precisa conscientizar todo mundo mesmo. Um trabalho que a gente estava iniciando para fazer, por exemplo, lá em Cajamaro, onde a gente tem a nossa clínica, da Vermais, era trabalhar junto com o PSF, né, com o Programa Saúde da Família. E a ideia nossa era justamente conseguir dar mais informação para os médicos e para os agentes de saúde em relação à retinopatia diabética, né, e pegar os diabéticos e falar, olha, você pelo menos fez o seu fundo de olho, porque, de novo, o fundo de olho ele é importante porque a gente olha os vasos, e é o único lugar do corpo onde a gente enxerga o vaso sem ter que abrir a pessoa. E Exato. A história que o vaso conta no fundo de olho é uma história do organismo todo. Não é porque está alterado no olho, né, que não vai estar alterado em outros lugares. Provavelmente vai estar alterado em outros lugares. Então, se o seu olho está ruim, o teu rim está ruim, o teu coração está ruim, o teu cérebro está ruim, entendeu? A ponta dos dedos a professora Nilva, a doutora Nilva, lá da Escola Paulista, ela sempre falava isso para os pacientes. Se o diabetes do olho vai mal, o diabetes do corpo está mal. Então, precisa controlar. Nosso corpo é uma coisa única, né? Não é porque só está o problema localizado ali que ele não está acontecendo em outros locais. Mas eu acho que o ponto é esse daí. Tá? Então, só para finalizar, Diego, importante a prevenção, né? Importante fazer o acompanhamento médico com o clínico, com o endócrino, né? Importante passar no oftalmologista pelo menos uma vez por ano, fazer o fundo de olho para a gente dar uma olhada nos vasos e ter a consciência de que a doença precisa ser controlada. Uma vez controlada, a gente consegue evitar muito dessas complicações no futuro. Certo? Perfeito. Certo. Bom, esse é o recado. E fazer um exame oftalmológico completo sempre, e principalmente em diabético, né? Se possível, fazer a retinografia. Lá em Cajamar, a gente consegue fazer um trabalho muito legal com isso, porque a gente consegue documentar praticamente todos os pacientes. Então, aquilo que eu falei, quando você tem a foto, você compara uma foto com a outra, fica muito mais fácil para a gente e também para o paciente entender e se conscientizar. Isso. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente o Dr. Diego aqui, que é o especialista de retina, trabalha conosco na Vermais. Queria agradecer aí a participação do pessoal. Esse vídeo vai estar disponível para vocês, tá, nos nossos canais. E se tiverem qualquer dúvida também, tem as nossas redes sociais, é só enviar a mensagem para a gente. Tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.